Em nome de Jesus. Amém. Há pouco mais de um ano, saiu uma matéria mostrando que nos Estados Unidos e no Brasil, a principal causa de morte de crianças entre 1 e 4 anos é o afogamento. Na maioria dos casos, por um momento de desatenção dos responsáveis, as crianças se afogaram a poucos metros dos pais. Uma dor que certamente vai ser levada para o resto da vida. Contudo, nem sempre as coisas têm um fim trágico. Recentemente eu vi um vídeo na internet de uma criança de mais ou menos uns 3 anos de idade que caiu numa piscina e se afogou. Muitos segundos depois, aparece a mãe da criança procurando ela de um lado para o outro, desesperada. E não encontrava a criança. Até que ela olhou para o fundo da piscina e viu que a criança estava lá. E imediatamente ela pulou na piscina, tirou a criança de lá, e com os gritos dela, no mesmo instante apareceu o pai e a irmã mais velha da criança. Com isso, o pai começou o processo de ressuscitação boca a boca com a criança, para salvar o seu filho. E depois de minutos de angústia, de aperto no coração, o menino voltou a se movimentar. Levaram ele para o hospital e depois de exames feitos, a equipe médica deu a boa notícia de que não havia danos cerebrais no menino. Imaginem o alívio daquela família. O pai relata que nos dias seguintes, as pessoas que chegavam até eles, e para falar sobre o ocorrido, diziam assim: vocês realmente tiveram sorte. E quando as pessoas diziam isso para eles, o pai dizendo, eu respondia, não foi sorte de jeito nenhum. Minha esposa e minha filha estavam de joelhos, orando, enquanto eu estava no processo de ressuscitação do meu filho. Que oportunidade maravilhosa eu tive de testemunhar a Cristo repetidamente, enquanto os meus amigos me falavam sobre a salvação do meu filho, disse o pai. Assim como este pai, nós sabemos que não é a sorte, não é o acaso que vão nos ajudar, que vão nos proteger nesta vida. Imagine se a nossa vida fosse realmente moldada pela sorte ou pelo acaso. Não haveria paz, não haveria segurança para nós. Mas o Criador Todo-Poderoso nos convidou a chamá-lo de Pai, Pai Celeste. E prometeu ouvir as nossas orações, as nossas necessidades, as nossas angústias, por amor a Jesus Cristo. É o que escreve Tiago, por exemplo, nos versos finais da sua carta. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Que encorajamento maravilhoso nós temos para orar. Inclusive, o próprio Jesus, o Deus encarnado, nos ensina a maneira como nós devemos orar. Quais palavras nós devemos dirigir ao nosso Pai Celestial, a fim de nós não ficarmos desamparados. Nesse sentido, é importante lembrar que a oração
não tem origem em nós mesmos, mas ela se origina em Deus e na sua palavra. Quando os discípulos de Jesus pediram a ele: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus deu à sua igreja a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Nenhum de nós seria capaz de pensar nela, tão sucinta, mas com um conteúdo tão abrangente. A oração do Senhor é o exemplo perfeito de que precisamos de Jesus para nos dar a sua palavra, para guiar as nossas orações. Por meio da palavra de Deus, Jesus e o Espírito Santo nos levam a aprender mais sobre quem é Deus, como que Ele trabalha, o que Ele faz. E essa mesma palavra também nos ensina quem nós somos, o quanto nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas todos os dias. No entanto, muitas vezes nós não oramos. Talvez nós não saibamos o que dizer na hora ou por onde começar. Pode ser que as palavras não venham, se torne difícil de orar. Mas nós somos encorajados e precisamos ser lembrados disso. Orem. Quantas vezes nós dizemos: vou orar por você, mas não o fazemos de fato? Quantas vezes nós pretendemos orar e o dia passa sem que a gente perceba? Ser cristão é viver em oração. E oração nada mais é do que pedir a Deus as coisas de que precisamos e louvá-lo, agradecê-lo pelas bênçãos que Ele nos dá a cada novo dia. Em outras palavras, é uma maneira de entregar todas as situações da nossa vida aos cuidados de Deus, que tem todo o poder no céu e na terra, que nos protege, que cuida de nós. Por isso, a oração diária é importante, porque mantém a nossa comunicação com Deus viva. Orar não tem custo nenhum, pode ser feito em qualquer lugar. Além disso, nas nossas orações nós temos o privilégio de não apenas pedir e agradecer por nós mesmos, mas também pelos outros. E essa é a forma de mantermos vivo também o nosso relacionamento com os irmãos e irmãs na igreja, com os parentes, com os amigos. Nós encorajamos alguém em dificuldade dizendo: eu vou orar por você, não é verdade? E hoje Tiago nos diz: não diga apenas que vai orar pela pessoa, ore por ela, de fato. E se possível, ore com ela, entregando toda a situação nas mãos daquele que pode cuidar da pessoa. Nesse sentido, meus queridos, a nossa vida de fé, a nossa vida de oração, sempre vai ter um lado comunitário. Nós nunca estaremos sozinhos. Tiago nos mostra como a igreja cristã deve ser. Nós somos chamados a demonstrar um profundo nível de compaixão pelos nossos irmãos em Cristo.
Nós devemos nos envolver na vida uns dos outros, não com o intuito de sermos enxeridos, mexeriqueiros, mas para ajudá-los. Ajudá-los nas suas jornadas físicas, mas também nas suas caminhadas espirituais, nos desafios, nas cruzes que nós carregamos. Não devemos apenas confessar os nossos pecados a Deus, diz Tiago, mas também confessar os nossos pecados uns aos outros. Porque os nossos pecados afetam o nosso relacionamento uns com os outros e precisam de perdão mútuo. E assim todos nós também temos o privilégio e a alegria de anunciar a graça de Deus aos outros, encorajando-os a continuar a partir do perdão de Cristo, dando esperança às pessoas de que tudo vai passar. Deus fará novas todas as coisas. Se um membro da igreja se alegra, toda a igreja se alegra. Mas se um membro fica doente, toda a igreja fica mais fraca. E então surge um aspecto essencial da comunidade cristã, que é pedir ajuda. Para muitos de nós, é muitas vezes difícil pedir ajuda. É mais difícil pedir ajuda do que oferecer ajuda. O orgulho pode atrapalhar. O individualismo contemporâneo às vezes fala mais alto. Mas nós ouvimos hoje que qualquer pessoa que esteja aflita deve se sentir confiante para pedir ajuda. E em certos casos não há melhor ajuda do que orar. Orar pela pessoa. Tudo isso molda as nossas orações pelo que nós precisamos de acordo com a vontade de Deus. E pelo que nós podemos agradecer e louvá-lo enquanto a sua vontade é feita nas nossas vidas. Por isso, se alguém não tem uma vida devocional firmada na palavra de Deus, dificilmente ela terá uma vida de oração com fé e com gratidão. O que vai acontecer é o mesmo que aconteceu no deserto, quando alguns no meio do povo de Deus começaram a reclamar com Moisés, reclamar com Deus, depois de terem sido libertados da escravidão, da opressão no Egito. Em vez de gratidão, veio a ingratidão. Quando nós nos comprometemos com uma vida devocional diária na palavra de Deus, Jesus continua nos ensinando a orar. Algumas semanas atrás, a mensagem de Tiago em sua carta foi: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E hoje Tiago nos mostra o que é colocar na prática a fé que nós recebemos. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros, chame os pastores da igreja, e estes façam oração sobre a pessoa. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. E aqui é importante deixar claro
que a oração de uma pessoa justa é poderosa, é eficaz, mas não por causa das palavras que são usadas, não por causa da maneira como nós oramos, não por causa da frequência das nossas orações, ou o quão bom nós somos diante de Deus em cumprir os seus mandamentos. Não, a oração ela é poderosa e eficaz, pura e simplesmente, porque o nosso Pai Celestial nos ouve quando nós oramos por amor a Jesus Cristo. Por isso ela é eficaz. Não tem nada em nós que faça com que Deus queira nos ouvir. Nós nascemos pecadores, indignos, inimigos de Deus, hostis à sua palavra. Mas Jesus nos reconciliou com o Criador na cruz. E Ele é aquele que torna a oração com o seu Pai possível para nós. Porque esse é o relacionamento familiar para o qual Jesus nos trouxe por meio do batismo. Em nosso batismo, nós fomos unidos a Jesus Cristo, tanto em sua morte quanto em sua ressurreição. Nós nos tornamos filhos de Deus. Juntos, então, cada um de nós é seu filho, sua família, família de Deus. O que nós dizemos ou fazemos, bem como o que não dizemos ou não fazemos, vai impactar toda a família de Deus. Por isso Jesus alerta sobre os perigos de não ser a favor dele, mas ser contra Jesus, a favor do pecado. Porque isso pode nos condenar. Isso pode escandalizar os pequeninos na fé, desviando-os da salvação. As nossas atitudes podem desviar os pequeninos da fé em Jesus. E a esses que são contra Jesus, ele diz que seria melhor pendurar uma pedra de moinho em seu pescoço e jogar ao mar para morrer afogado. São palavras impactantes, mas que mostram a seriedade das coisas espirituais, que muitas vezes não é levado em conta. Hoje, pela bondade de Deus, mais 2 pessoas vão poder nascer de novo, pelas águas do batismo, para se juntarem à família de Deus, para se tornarem nossos irmãos. A mesma água que em alguns casos pode matar pessoas, em outros casos dá vida, por estar unida à promessa de Deus, a promessa da graça, do perdão de pecados em Cristo Jesus. E por se unirem a Jesus, o Pai que está nos céus as ouvirá quando orarem, não por causa delas mesmas, mas por causa do sangue derramado de Jesus, que as purifica de todo o pecado. E no momento certo, de acordo com a vontade de Deus, Ele
as atenderá. Que bênção é fazer parte da família de Deus, não é? Por fim, nós não podemos esquecer de orar para que Deus nos transforme constantemente, como indivíduos, mas também como comunidade, como congregação, através da palavra e do Espírito Santo, para nós crescermos no serviço em amor, para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nos perdoarmos mutuamente, para que nós possamos ajudar aqueles que estão em sofrimento, para que nós possamos buscar os que estão afastados da verdade e trazê-los à graça de Cristo Jesus. Porque essa é a razão pela qual Jesus foi para a cruz. Por cada um de nós. Por todos nós juntos. Uma congregação harmoniosa, preocupada uns com os outros, vai evidenciar que está comprometida em compartilhar tanto as tristezas quanto as alegrias. Uma congregação que vive de acordo com a graça de Deus vai notar que se um membro está doente, toda a congregação vai ficar mais fraca. E uma congregação onde a graça de Deus é vivida, qualquer um que esteja aflito vai se sentir confiante para pedir ajuda aos seus irmãos. E esses vão poder estender as suas mãos para ajudar a pessoa e, principalmente, usar a sua voz para orar em favor da sua causa. Portanto, oremos sem cessar, por tudo e por todos, com humildade, com sinceridade, com fé e gratidão, porque conforme o Espírito Santo nos guia pela palavra, Deus Pai ouve as nossas orações por amor a Jesus. Amém.